Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre política e sobre história também. Sobre isso eu converso com João Goulart Filho, filósofo e escritor. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Roberta. Muito obrigado pelo espaço aqui no Notícias em Debate. Para nós é uma satisfação imensa estar hoje aqui em Santos, que tivemos uma atividade de receber o título pós-mortem ao meu pai, o presidente João Goulart, uma homenagem muito significativa para nós, que durante muito tempo estivemos no exílio. Esse título era para ser otorgado em abril de 64, porém o golpe de Estado veio no dia 1º de abril e não foi possível. Então eu quero agradecer à Câmara de Vereadores, ao vereador Benedito Cerqueira, que resgatou essa iniciativa. E muito obrigado pelo espaço e por estarmos aqui hoje conversando e podendo conversar com toda a população de Santos. Vamos resgatar então um pouquinho da história. O senhor é filho de João Goulart, deve conhecer mais de perto, né, os bastidores desse momento histórico. A gente está falando da sua vinda para cá, foi por conta então dessa homenagem que foi como cidadão santista, né? Cidadão santista. Nessa época da história, o que estava acontecendo? 3 de abril de 1964. Bom, 3 de abril de 1964, existe um debate histórico muito interessante, né? A própria ditadura coloca o dia 31 de março como o dia, eles chamavam de revolução. Se bem que foi um golpe de Estado e hoje nós sabemos disso, porque o próprio Congresso Nacional, né, numa revisão histórica em 2013, anulou aquela fatídica sessão, horrorosa sessão, uma página negra da história do Congresso Brasileiro, que declara vaga a presidência da República no dia 2, na madrugada do dia 2 de abril, convocada pelo então senador Auro Moura de Andrade, que era o presidente do Congresso, numa sessão muito tumultuada, convocada ilegalmente, que declara vaga a presidência com o presidente dentro do país. Jango chega no seu exílio no dia 4. E no dia 3 eu já estava em Montevidéu com a minha mãe e com a minha irmã. Eu era pequeno na época, eu tinha 7 anos, minha irmã 6 anos. E nós chegamos primeiro em Montevidéu, sem saber aonde estava o meu pai, o presidente João Goulart. Nós chegamos no dia 2 de abril em Montevidéu para enfrentarmos aquele exílio que durou tanto tempo, de tantas lutas e de tantos sacrifícios. Receber uma homenagem como essa que o senhor recebeu em nome do seu pai, hoje, no cenário que a gente tem, o cenário brasileiro, isso se torna algo mais comum ou mais raro? Não, a história, eu sempre digo que a história, ela teima por acontecer. Você pode sufocar algum momento da história, ou tentar negar algum momento da história, mas o tempo é inevitável. Eu costumo dizer que a história se impõe porque ela é filha da liberdade e a mãe tem como mãe a justiça. Então é muito difícil governos esporádicos, se bem que a ditadura não foi tão esporádica, tentar esconder um período da história. Então, esses atos, 55 anos depois, Roberta, do golpe de Estado, é válido porque há 55 anos nós voltamos a falar daquela nação que o presidente João Goulart sonhou para o Brasil e que até hoje não aconteceu, que era a nação das reformas de base, né? A nação que um grupo de jovens brasileiros, porque saíram todos jovens daquele momento, né? Jango saiu da presidência da República com 44 anos, 45, e tinha um grupo de jovens naquele então, né, que a ditadura chamou de incapaz, né? O governo incapaz. Quer dizer, os incapazes eram Darcy Ribeiro, Celso Furtado, Valdir Pires, Evandro Lins e Silva, Paulo Freire. Então era um grupo de incapazes que sonhou uma nação para o Brasil e essa nação ainda tem um apelo de resgate e é muito bom que a gente tenha esses espaços para debater o que realmente a nação brasileira precisa para reconquistar o seu povo reconquistar a dignidade social, a desigualdade tão imperiosa nesse país, tão injusto para a grande maioria de nosso povo. Então, essas homenagens estão se repetindo 55 anos depois, em vários espaços, em vários lugares,
E isso é bom que aconteça, porque as condições de revisitar esse período da história nos dará um caminho para que a gente consiga melhorar a situação do povo brasileiro numa nação mais justa, mais equitativa, com mais oportunidades para todos os brasileiros. O senhor falou agora que essas condecorações elas acontecem em alguns locais, né? Não é só, obviamente, na cidade de Santos, mas a cidade de Santos, ela tem um apelo político, né? A gente tem alguns nomes grandes da história, José Bonifácio, Mário Covas, então existe esse reconhecimento. Qual a ligação da família com a cidade de Santos? Bom, Santos tem uma história muito grande, inclusive nós também estivemos no outro dia da outorga do título no Sindicato dos Portuários. Você sabe que o presidente João Goulart foi ministro do presidente Getúlio Vargas, teve que sair, né, do ministério naquela época, ele foi nomeado em 53, né, e saiu em 54 por pressão. Na época o ministério chamava-se Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. E no período Jango se tornou o Ministério dos Trabalhadores. Ou seja, a reorganização sindical, o Jango teve uma expressiva votação depois, quando foi candidato à vice-presidência com o Juscelino, exatamente porque ele otorgou 100% de aumento no salário mínimo e estruturou, naquele momento, os sindicatos. Inclusive foi acusado por uma famosa Carta Brandi, né, e pelo Manifesto dos Coronéis. Esses coronéis exigiram do presidente Getúlio Vargas a demissão do seu ministro, porque ele queria, o ministro queria impor uma república sindicalista, esse era o argumento. Esses coronéis que vieram a ser os generais de 64, 10 anos depois. Então, ele tinha muita penetração nessa cidade de José Bonifácio, de Covas, com tanta significação, com tantas posições emblemáticas na resistência sindical. Para mim, é um orgulho resgatar isso. Ele, inclusive, esteve no Porto. Aqui tinha uma força muito grande no Sindicato dos Portuários. Então, eu acho que nesse momento que nós vivemos de nossa história, onde os sindicatos estão passando pelo que estão passando, não é? Existe um movimento de destruição do movimento sindical, né? Em todos os sentidos, não só no sentido da contribuição sindical, como nas negociações por categorias, que o sindicato intervém muitas vezes nas empresas, ou seja, nós estamos vivendo um momento difícil para a luta dos trabalhadores. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar um pouquinho mais sobre a situação dos sindicatos hoje no país. Nós voltamos já já. O ND está de volta, o nosso assunto de hoje é política e história e eu converso com João Goulart Filho, filósofo, escritor e político brasileiro, né? Bom, a gente prometeu que nesse bloco falaria então sobre o poder do sindicato. O senhor acha que o sindicato está perdendo força realmente? Sem dúvida, está perdendo força porque existe um movimento, né, de desconstrução das forças populares. E essa desconstrução pega radicalmente os sindicatos, porque hoje o que nós estamos vendo no Brasil? É a entrega do patrimônio público, é a financialização da vida do ser humano. Ou seja, hoje o trabalhador brasileiro tem mais medo de perder o emprego do que discutir os direitos. Mas isso tem um limite, não é? Toda pressão que é exercida demasiadamente, existe um escape, uma explosão por outro lugar. Então, eu acho que a luta dos trabalhadores hoje em torno do que está acontecendo com os sindicatos, das contribuições, do desmanche do movimento sindical que está havendo, é um período temporário. Eu acho que a organização dos trabalhadores sempre foi e sempre será uma luta constante contra a opressão do ser humano e do trabalho. Eu acho que o equilíbrio da relação entre capital e trabalho hoje está descompensado. E nós não podemos avançar numa sociedade onde você tente desenvolver economicamente o país através dos meios de produção sem ter uma contrapartida para aqueles que produzem Sim. os bens de consumo. Então, eu acho que
que esses acontecimentos que o Brasil viveu, estas eleições que nós passamos agora, é esporádico. Eu acho que nós vamos ter aí pela frente uma sacudida democrática e, sem dúvida alguma, se reverterá tudo isso. O senhor acha, então, hoje que a esquerda está encurralada ou ela ainda retoma o seu posicionamento? Veja só, eu acho que esse discurso hoje de esquerda e de direita, se cria esse discurso de ódio entre né, coxinha e não sei... As duas facções. Duas facções, e não é bem assim. Eu acho que nós temos que ter hoje um objetivo comum. E esse objetivo comum qual é? A preservação do sistema democrático. Nós estamos correndo um alto risco com o atual governo, que é um governo de tendência fascista, não é? De querer perpetuar-se no poder através da desconstrução das reivindicações dos trabalhadores, da desconstrução da educação, da desconstrução do movimento estudantil, da desconstrução dos direitos das minorias. Ou seja, estão desconstruindo tudo. Então, eu acho que o grande objetivo hoje é nós colocarmos uma grande frente ampla, um grande movimento de frente ampla para a defesa da democracia. Que não seria a esquerda. Não, com a esquerda e com o centro também. Eu às vezes digo o seguinte, eu acho que hoje até o Fernando Henrique é bem-vindo a que ponto chegamos, hein? Se trata apenas de primeiro preservar a democracia, preservar os direitos, preservar a Constituição. Mas o senhor acha que a democracia está correndo risco? Eu acho que sim, está correndo risco. Nós estamos vendo aí a desconstrução das instituições. Não é? Veja o que aconteceu com o Poder Judiciário nessa liberação desses fatos da Intercept. Eu não estou dizendo que nós não devemos combater a corrupção. Evidentemente que sim, eu acho que a Lava Jato trouxe o combate à corrupção, mas não da maneira que foi feita. Não é que nós estamos vendo aí, ou seja, a manipulação de provas. Se jogaria no lixo tudo o que foi feito ou precisa haver um equilíbrio em relação a isso? Nós precisamos reequilibrar. Agora, o que nós não podemos permitir é a desconstrução da institucionalidade. Nós temos que repensar o país, não é? Tanto no judiciário quanto no poder legislativo, né? Uma democracia mais participativa. Nós lutamos 21 anos contra a ditadura para redemocratizar o país. Isso é um fato. Não é? E nós descuidamos da participação popular nessa democracia, nos orçamentos públicos, nas autarquias. Então, e deixamos, por outro lado, o poder político fazer das eleições o poder econômico. Ou seja, nós temos que repensar o acesso ao Congresso Nacional, como repensar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Ele deve ser mais democrático, ele não pode ser só indicativo daquele presidente que está governando. A democracia se constrói com mais participação e com menos representação. Eu acho que nós temos que pensar, após esse maremoto todo que nós estamos passando, de reconstruir uma democracia participativa. O senhor acha que hoje o brasileiro tem essa consciência política que precisa para fazer isso? Nós temos que debater isso profundamente nas ruas, nos sindicatos, nas universidades, porque realmente nós precisamos, a população não pode votar a cada 4 anos e esquecer daquilo que tem que fazer e o seu representante. Aí tomam conta. Hoje, para eleger um deputado federal em São Paulo, você precisa de 8 milhões de reais. Senão não elege um deputado federal. Quem é que tem 8 milhões de reais? Então nós temos que pensar como já existem outros sistemas eleitorais, com listas ou com setores mais definidos, como o distrital, misto. Temos que debater isso. E aí isso seria uma reforma política, então? Isso seria uma reforma política, para que a democracia possa ser mais representativa. Numa eleição com lista, você tem as primárias, como ocorreu na Argentina, como ocorre no Uruguai. Ou seja, você coloca as listas numa primeira rodada para saber se o eleitor quer ou não aquela lista. E só vão para a segunda rodada as listas que foram eleitas pelos eleitores. Aí sim vem a eleição válida pelos tribunais. Então nós temos que ver isso também no judiciário. O judiciário, você vê aí decisões de interpretação do nosso judiciário
muito díspares, não é? Veja só que eu sempre digo o seguinte, nós temos que repensar a República Platônica, aquele livro do Platão, A República. Sim. Ele coloca o que nós queremos? Nós queremos os homens governados pelas leis ou as leis governando os homens? Ou seja, queremos que os homens façam as leis de acordo com o seu interesse ou que eles se submetam às leis conforme o interesse da sociedade? Então nós temos que repensar. Agora, para repensar isso, nós temos que juntar forças para preservar a democracia, porque nós estamos correndo sério risco com essas arbitrariedades que estão acontecendo. É na comissão de anistia, é nos estudantes, enfim, nós estamos aí vendo um poder autoritário, totalitário, nesse sentido. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre a democracia. Nós voltamos já já. O ND está de volta e nosso assunto de hoje é política e eu converso com o João Goulart Filho, que é filósofo, escritor e também já foi político brasileiro, né? Gostaria de falar um pouquinho nesse bloco, a gente estava falando sobre a questão da democracia, que segundo a sua opinião ela corre risco. O senhor foi candidato a presidente da República pelo PPL. Exato. Por que decidiu participar do pleito e qual o saldo que tirou dessa última eleição? Olha, primeiramente, pela própria construção de nossas vidas, do exílio, diz que missão partidária a gente não discute, cumpre. Foi uma missão partidária, o PPL é um partido que, como nós no exílio, lutamos, resistimos contra a ditadura brasileira. Meu pai, o presidente João Goulart, se torna o único presidente constitucional desse país a morrer no exílio, lutando pela democracia, pela liberdade. E o PPL também teve na sua origem, que é o movimento do MR8, que lutou também contra a ditadura, lutou se rebelou contra a ditadura. Nós juntamos essas forças, né? Eu sou fundador do PDT, do Partido Democrático Trabalhista, inclusive com meu tio, que é o governador Leonel Brizola. Nós fizemos a primeira conferência no exílio ainda, sobre a volta do trabalhismo, e por vários motivos que aqui eu saí do PDT, né, até porque o PDT apoiou um governador no Distrito Federal que cassou o memorial do presidente João Goulart, que seria lá no Eixo Monumental, o governador Hollenberg. Então eu tive que sair por uma questão de coerência com a minha história. E encontrei no MR8, no PPL, no Partido Pátria Livre, a resistência necessária e precisávamos, né, porque o partido não tinha um deputado, era um partido novo, porém com muita história de resistência. E foi uma designação, uma missão partidária para ver se nós conseguíamos conquistar o que é contra a democracia também, o que foi feito nessa legislação eleitoral, que era necessário fazer 1,5% para sobreviver como partido. Então o partido necessitava não só de coligar-se com o outro, precisava jogar o jogo, como né? Precisava jogar o jogo, precisava mostrar a sua cara. Agora, nessas eleições, o senhor colocou alguns pontos relacionados à reforma da Previdência e reforma trabalhista, que é um dos pontos pelo que o senhor luta hoje, né? Obviamente, pelo que o senhor falou, não está muito lhe agradando o governo Bolsonaro. Sem dúvida. O que o senhor faria de diferente? Não é só pela reforma trabalhista. O governo Bolsonaro insiste em negar o golpe de Estado, insiste em negar as torturas. O presidente Bolsonaro não tem a mínima compostura para com o Brasil diante do mundo. Ele vai na América Latina, ele idolatra Pinochet, idolatra Stroessner. Quer dizer, é uma pessoa que não tem, que é inclusive fisiologicamente que os brasileiros não vão ao banheiro todos os dias. Então nós temos, nós inclusive agora, nós entramos, o Instituto Presidente João Goulart, que eu presido também, ele nega o golpe de Estado. Ele mandou no dia 31 de abril passado uma ordem do dia a todos os quartéis do Exército dizendo que não houve golpe de Estado, quando o próprio Congresso Nacional reconheceu, quer dizer, ele está negando uma propositura de Estado, que o Estado brasileiro já reconheceu que houve golpe.
E nós mandamos citar o ministro da Defesa para que nós tenhamos direito de resposta dentro dos quartéis. Quanto à reforma trabalhista, nós estamos perdendo. Nós descendemos de uma linhagem que é de Getúlio, não é? Inclusive responsável pela criação da CLT, dos direitos trabalhistas, das férias, do 13º, que é de Jango. Então nós não podemos aceitar a reforma trabalhista e muito menos a reforma previdenciária. Então ainda tem muita luta pela frente, é isso? Muitíssima. Tá, ok, então. Muito obrigada pela Eu que agradeço, Roberta. Sucesso. Eu que agradeço e quero deixar um abraço aqui a todos vocês do programa, da produção, e meus agradecimentos por ter estado em Santos participando não só das homenagens, mas participando desse grande resgate que Santos faz ao presidente João Goulart. Muito obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.